Bom, pessoal, dando sequência ao nosso conteúdo de curvas de nível, a gente já explorou um pouquinho essa figura que está aqui. Vamos, então, explorar algumas outras. E essa imagem aqui, eu tirei do Google Maps, que tem uma opção de colocar as curvas de nível, né, que é o relevo. E aqui a gente tem a cidade de Cordisburgo, então aqui próximo de Curvelo. E podemos perceber algumas curvas de nível. Então a gente consegue perceber que a região de Cordisburgo é uma região plana, terra de João Guimarães aí. É uma região plana, quando a gente passa ali na avenida principal, a gente consegue perceber que é uma avenida bem plana, né, com um desnível constante. A principal que eu tô falando é essa daqui. A gente passa aí em sentido a Belo Horizonte. E dando um zoom, a gente consegue perceber uma curva mestra com a altitude de 700 metros. Aqui também com 700 metros. Então, esse setor ele é um setor mais plano, ele é um setor menos acidentado quando a gente compara com essa região daqui, onde nós temos a curva de 700 e uma curva de 800 em um pequeno espaço. Então, em um pequeno espaço, eu tive uma variação de nível de 100 metros. E aqui a gente consegue tirar, então, a informação da equidistância vertical entre essas curvas. Eu tenho 1, 2, 3, 4 curvas aqui no meio. Então, nós vamos ter de 20 em 20 metros, né? 720, 740, 760, 780, 800 metros. Então, a equidistância vertical entre as curvas é de 20 metros. Então, entre essa curva 700 e essa curva 700, eu não cheguei a ter nenhum ponto mais alto, 20 metros, e nenhum ponto mais baixo, 20 metros. Porque eu não tenho uma curva auxiliar aqui no meio. Nós podemos perceber que essa curva mestra de 700, ela faz esse contorno aqui. Então, ela dá uma volta aqui por trás. E aqui no meio, nós temos uma curva auxiliar desenhada. Então, aqui a gente tem uma variação de 20 metros entre a curva mestra e a curva auxiliar. Aqui é um setor um pouco mais plano também, entre regiões que sobem e regiões que descem, mas nenhuma delas é tão intensa quanto o lado de cá próximo ao Ribeirão da Onça. E aqui a gente tem mais a oeste aqui, né, a Gruta do Maquiné. Então, só para mostrar para vocês um outro exemplo, né, com curvas de nível, é possível de ser obtido pelo Google Maps, ativando a opção relevo. A precisão não é a mesma precisão que a gente obtém fazendo nivelamento geométrico ou fazendo um nivelamento trigonométrico. A nossa precisão, por se tratar de áreas menores, ela é maior porque a gente está fazendo um nivelamento localizado. Mas aqui, para ter um conhecimento geral da área, para ter uma noção de como que é essa superfície, funciona bem. Mas para projeto de engenharia civil principalmente, nós não podemos nos basear apenas nessas curvas de nível. Então, dependendo da fase que o projeto estiver, principalmente na fase executiva, a gente precisa sim de um levantamento confiável, e isso exige nivelamentos confiáveis, como o nivelamento geométrico e o nivelamento trigonométrico que nós já estudamos. Aqui um exemplo de curvas de nível que foram interpoladas com o uso de um software, que chama Surfer, e aqui elas não estão propriamente ditas nas especificações precisas de curvas mestras e curvas auxiliares, porque normalmente as curvas mestras elas são cotadas com números inteiros, então elas variam aí de
5 em 5 metros, 10 em 10 metros, 2 em 2 metros. Quando eu vou para uma região mais plana ou para um terreno menor, de 50 em 50 centímetros, se é um setor muito plano, de 20 em 20 centímetros. Então, dependendo aí do tamanho da área e dependendo da precisão, né, que eu quero obter com esse levantamento, dependendo do desnível que eu tenho. E aqui nesse exemplo, é um exemplo que foi feito com o software, então ele não traz essas características específicas das curvas mestras e das curvas auxiliares, mas o meu objetivo aqui com esse exemplo não é o traçado das curvas, e sim a visualização em perspectiva dessa superfície, aonde eu consigo perceber a variação de nível em uma imagem tridimensional. E aqui nós temos uma escala do lado direito, apontando aí uma correlação entre a altitude, ou a cota, e o desenho. Então, o vermelho representam altitudes ou cotas mais altas, e o azul, cotas ou altitudes mais baixas. Então, eu consigo olhar tridimensionalmente esse terreno e perceber o traçado das curvas de nível, perceber a altimetria dessa superfície. Então, a vista em perspectiva, ela tem a facilidade de permitir usuários que não, leitores, né, que não consigam compreender as curvas de nível, eles vão conseguir visualizar porque tá tridimensional. Então, nós temos outros exemplos aqui. Então, na parte inferior eu tenho a planimetria, na parte superior eu tenho uma imagem de satélite, e na parte da altimetria eu posso ter ela plane-altimétrica, com as nossas feições planimétricas, que são as informações que nós vimos em topografia 1, onde eu vou fazer um levantamento, como poligonal, com irradiações de detalhes. Na segunda imagem, que é a do meio, eu tenho uma fotografia aérea, e na de cima eu vou casar, então, as informações relativas a essa superfície, a esse relevo, com a imagem de satélite, fazendo, então, uma visualização em perspectiva, onde eu tenho o máximo das informações. Eu consigo enxergar onde está a vegetação, onde eu tenho áreas de plantio, onde tem uma região urbanizada, onde é uma região mais rural. Então, eu consigo ter uma visualização mais completa da superfície. Dependendo do tipo de projeto, dependendo do tipo de serviço que está sendo realizado, pode ser muito interessante esse tipo de apresentação. E aqui a vista em perspectiva, em vários formatos aqui, dependendo do uso e do objetivo, né, de vários locais diferentes. E aqui a gente consegue perceber um setor mais plano e um setor bem montanhoso. As curvas de nível traçadas sobre a superfície, ao mesmo tempo que eu tenho aquelas informações de cores, o vermelho em regiões mais altas, o azul em regiões mais baixas. Então, a gente tem aqui também exemplos de vista em perspectiva, em algumas com informações planimétricas, como é o caso aqui das estradas que estão sendo representadas, e aqui com informações da superfície, como o posicionamento de edificações, de estradas, de cercas. Então, eu tenho o relevo ao mesmo tempo que eu tenho as informações planimétricas. E uma forma visual muito bonita, fazendo com que pessoas que não consigam fazer a leitura e interpretação das curvas de nível consigam agora visualizar a superfície. Então, para os leigos, é muito mais fácil a vista em perspectiva do que o traçado em curvas de nível. Para os técnicos, a gente precisa de compreender as duas formas de visualização. Aqui, então, um projeto. Do lado direito, a gente tem os pontos que foram cadastrados. Então, cada um desses pontinhos pretos aqui é um ponto de detalhe que foi cadastrado. Temos os traçados das curvas de nível. E do lado de cá, a visualização tridimensional, 3D. Mas a gente consegue perceber que a superfície do lado direito e a superfície do lado esquerdo, elas estão alinhadas na mesma posição. Esse setor aqui corresponde a este setor aqui, onde eu tive um corte, um talude, um corte no terreno,
e uma região plana. Talvez para construção de alguma edificação nesse setor. Então, a gente consegue visualizar a quantidade de curvas de nível que foram alteradas para a modelagem desse setor plano, para a execução desse setor plano. E aqui a gente conseguiria, inclusive, fazer o posicionamento das curvas mestras, curva mestra e as auxiliares aqui no meio. Então, mais um exemplo de visualização de perspectiva e curvas de nível para vocês terem aí ideia. Se quiserem explorar um pouquinho mais, determinar a equidistância vertical das curvas, fazer correlação entre um setor e outro, vocês fiquem à vontade, parem um pouquinho a aula e tentem explorar um pouco mais essa figura. E aí a gente tem, então, um exemplo de curvas de nível para a gente fazer a leitura e a interpretação delas mais uma vez. Aqui eu tenho uma curva de nível 100, curva mestra, mais espessa e cotada. Curva 95, também mais espessa e cotada. Uma outra curva 100, mais espessa e cotada. Outra curva 100, aqui eu tenho uma 105, uma curva 100. Então, primeira coisa, para compreender esse terreno, essa superfície, é determinar a equidistância vertical entre as curvas para facilitar a nossa leitura. Então, entre a curva 100, essa, e a curva 105, nós temos 1, 2, 3, 4. Então, entre as duas mestras, eu tenho 4 auxiliares. Qual que é a cota dessas curvas? 101, 102, 103, 104. Qual que vai ser a equidistância vertical entre elas? 1 metro. Então, a equidistância vertical é o quanto varia em altimetria uma curva e outra. E aqui, uma curva e outra mais próxima. Então, a equidistância vertical entre as curvas mestras, 5 metros. A equidistância vertical da representação da superfície, 1 metro. E aqui a gente tem uma curva 100 e outra curva 100, bem próximas uma da outra, e 2 curvas auxiliares, que a gente não consegue, num primeiro momento, identificar. Então, vamos para esse setor aqui, ó, entre a curva 100 e a curva 95. Então, tenho, novamente, 1, 2, 3, 4. O terreno está descendo, né, entre a curva 100 e a 95. Então, as curvas aqui são 99, 98, 97, 96 e 95. Então, a equidistância vertical de 1 metro. Então, eu sei que essa curva aqui é a curva 99. Essa curva aqui também é a 99. Esta de cá também vai ser a curva 99. O que aconteceu entre uma curva mestra e outra curva mestra? O meu terreno, ele desceu num declive, ficou num setorzinho mais ou menos plano, e depois ele voltou a subir. E aqui no meio? Qual que é a cota desse ponto aqui no meio? Bom, se o terreno voltou a subir, a gente começa a entender que seria uma região um pouquinho mais alta, elevada. Então, eu posso falar que seria 101 a 102, e ali no meio estaria um pouquinho mais alto do que 101 e 102. Mas eu não posso ter certeza disso. Então, nessa região aqui, como eu não tenho um ponto cotado aqui no meio, que seria um complemento para a informação dessas curvas mestras, ou eu não tenho uma outra curva cotada, ainda que seja auxiliar, igual nós tínhamos naquele primeiro exemplo da aula passada,
eu posso, ao mesmo tempo, imaginar que essa curva ela é a 102 ou ela é a 98. Porque está faltando uma informação que complemente para me garantir qual cota dessa curva. Então, aqui, para informar para vocês que não basta enxergar as curvas. Eu preciso de fazer a leitura numérica das informações das curvas mestras e, em alguns casos, curvas auxiliares que vêm cotadas para complementar a informação e, em alguns casos, pontos cotados que vêm para complementar essas informações. Então, lembrando que essas curvas são classificadas em mestras e auxiliares. As mestras geralmente são múltiplas de 1, de 5, de 10 ou de 25 metros. E as auxiliares são múltiplas das curvas mestras. Então, quando que eu vou escolher a equidistância entre as mestras? Depende do tamanho da área cadastrada, depende do desnível do terreno. Mas as curvas mestras são sempre representadas com traços mais espessos e cotadas. Por que eu não coloco todo mundo igual? Para o meu desenho não ficar muito carregado, para eu conseguir enxergar outras informações nessa representação que eu estou fazendo e, ao mesmo tempo, trazer informações complementares que somente as curvas mestras não permitiriam a leitura. Então, nós temos curvas mestras e curvas auxiliares. Aqui um exemplo de uma carta. A gente tem no Brasil cartas que foram realizadas pelo Exército Brasileiro na década de 70. Dependendo da escala, a gente tem o Brasil todo aí mapeado pelo Exército. São cartas de muito boa qualidade e ainda muito utilizadas em várias situações. Nesse exemplo, é possível perceber a curva 500, uma outra curva também com cota 500, na verdade com altitude, né? E um outro ponto aqui em cima, 518. Um outro ponto aqui, 578. Um outro ponto cotado aqui, 570. Então, à medida que eu faço a leitura dessas curvas, com esses pontos cotados, eu tenho informações complementares. Então, eu tenho as curvas mestras, as curvas auxiliares e os pontos cotados. E aí fica o desafio para vocês para tentar descobrir qual que é a equidistância vertical entre essas curvas nesse exemplo, tá bom? Temos algumas regrinhas, então. Terrenos planos e terrenos acidentados vão ter aí diferentes conformações das curvas. Se a gente pensar no mesmo tamanho da área e eu tenho curvas de níveis espaçadas, eu tenho terrenos planos. Se eu penso mesma área desse terreno plano, eu vou ter aí uma região acidentada se eu tiver curvas de nível próximas umas das outras. Então, pensa num terreno de 10 por 30. Se eu tiver num terreno de 10 por 30 com curvas de nível espaçadas, eu tenho um terreno plano. Se eu tiver um terreno de 10 por 30 com curvas de nível muito próximas umas das outras, eu vou ter um terreno acidentado. Pensando também que a equidistância vertical entre essas duas medições que eu realizei são iguais. Por exemplo, equidistância de 50 centímetros ou equidistância de 1 metro, como eu estou mostrando aqui na figura. Então, se eu imaginar que esses dois terrenos têm o mesmo tamanho, o da direita representa um terreno acidentado e o da esquerda representa um terreno plano. A distância horizontal entre as curvas de nível indica a taxa de declividade do terreno. Maior espaçamento indica menor declividade e vice-versa. Porque aqui eu consigo montar a correlação da declividade, que depende da distância em relação ao desnível. Lembram lá atrás, numa das primeiras aulas que nós fizemos? Então, eu tenho o ΔH correspondente a uma determinada distância. E eu vou conseguir, então, a inclinação dessa superfície. Então, quando eu tenho uma inclinação pequena, eu tenho
terrenos planos. Quando eu tenho uma inclinação grande, eu tenho terrenos acidentados. A mesma coisa acontece para telhado. Então, fazendo uma correlação aí com outro exemplo que vocês já trabalharam na disciplina de desenho. Telhados que tenham inclinações pequenas, eles são mais planos do que telhados que tenham uma inclinação maior. E aí depende do tipo de telha, logicamente. Aqui, então, a gente está representando a superfície. Terrenos planos e terrenos acidentados. E quando eu vejo esses dois exemplos, o da direita e o da esquerda, quando eu bato o olho no primeiro momento, eles me parecem iguais, que é a mesma coisa. Mas eu preciso de fazer a leitura da informação da cota desse exemplo para conseguir compreender o que está acontecendo numa situação e em outra. Em uma situação, eu tenho um terreno de elevação. Eu saio da borda em direção ao centro, e à medida que eu caminho nessa superfície, eu estou atingindo um ponto mais alto. Na figura da direita, à medida que eu saio da borda em direção ao centro, à medida que eu caminho, eu estou indo para regiões, para uma região mais baixa. Então, no exemplo da esquerda, eu tenho uma elevação, uma montanha, e no exemplo da direita eu tenho uma depressão. E aqui tem um exemplo com essa ilustração em tridimensional. Em um exemplo eu estou subindo, no outro eu estou descendo. Então, não basta ter o traçado da curva de nível. Eu preciso do traçado da curva de nível com o número que representa aquela curva. Então, o número que se corresponde àquela curva mestra para permitir que eu faça a leitura e interpretação daquela superfície. Algumas regrinhas: duas curvas de nível jamais se cruzam. Então, vamos pensar nessa situação. Eu tenho uma curva 10, tenho uma curva 15, de repente elas se cruzam e continuam ali com outra conformação terrena. A 10 passa para o lado de cá e a 15 passa para o lado de lá. Curva de nível é uma representação da superfície. Eu não tenho superfícies que representam ou que ilustrem essa situação. Então, não tem como acontecer de uma curva de nível se cruzar. Duas curvas de nível nunca se encontram e continuam em uma só. A gente tem algumas exceções, no caso de muros de arrimo, ou em casos raros de cavidade, onde a gente vai ter ali regiões de gruta e estou fazendo aquela representação por algum motivo. Mas se eu fico com uma curva abaixo, em algum motivo eu posso tracejar ela por ser uma situação muito específica. 90% das situações nós não temos duas curvas se unindo. Elas podem ficar ali muito próximas umas das outras, numa região que indica uma declividade muito intensa, mas nunca se tornar ali juntas como uma só. E a mais importante aqui pra gente: quanto mais próximas, mais inclinado é o terreno, e quanto mais espaçadas, mais plano é o terreno. A gente já tinha explorado isso daqui num slide ali para trás. Então, só para reforçar, porque esse daqui é extremamente importante pra gente. Então, a gente encerra essa segunda parte da aula de curvas de nível. E se tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo. Parem um pouquinho durante a aula nessas imagens que eu coloquei que representam principalmente a carta com o traçado das curvas de nível. Enfim, para explorar um pouquinho essa leitura e compreender sobre esse traçado e sobre essa representação. No mais, estou à disposição e grande abraço!